João trabalhava como Uber, fazendo corridas noturnas por uma cidade que conhecia bem. Durante uma noite tranquila, ele recebeu uma solicitação inusitada. Um passageiro com um destino obscuro e desconhecido, a um local afastado na cidade. Ao chegar ao ponto de encontro, não encontrou ninguém, mas após uma breve busca, apareceu um homem de terno escuro, com uma aparência estranha. Ele não parecia humano, mas João não pensou muito nisso, até que a viagem se tornou bizarra. O homem tinha um ar sombrio e sua presença parecia envolver o carro em uma sensação desconfortável. Durante a viagem, o passageiro falava em enigmas e suas palavras eram como se ele soubesse mais sobre João do que ele mesmo. O clima ficou tenso, com o tempo passando de forma estranha, como se o relógio dentro do carro estivesse funcionando de maneira errada. Quando chegaram ao destino, o homem desapareceu misteriosamente, deixando João com um bilhete que dizia: "O jogo começou, o relógio nunca para." No dia seguinte, João recebeu uma mensagem em seu celular de um número desconhecido. A mensagem dizia: "João, nossa corrida ainda não terminou." Ele tentou apagar a mensagem, mas o texto parecia fixo na tela. Quando olhou para o relógio em seu carro, percebeu que os ponteiros estavam se movendo de maneira estranha. O tempo estava distorcido e algo no ar parecia estar puxando-o de volta para aquele estranho passageiro. Desesperado, João seguiu para o antigo prédio dos seus avós, onde as memórias de uma infância esquecida começaram a se revelar. Ele encontrou um círculo misterioso desenhado no chão da sala onde o incêndio ocorreu, anos atrás. Algo muito além da compreensão estava se desenrolando, e o relógio em sua mão começava a emitir uma força estranha, guiando-o. Em uma visão perturbadora, João viu seu avô envolvido em um pacto sombrio com forças além da realidade. A mensagem era clara. Ele não havia escapado do passado, e agora ele era parte de algo muito maior. De volta à casa dos avós, João viu o espelho quebrado refletir uma cena aterradora. Seu avô, em uma versão mais velha e corrompida, encarando-o com olhos vazios. O avô revelou a verdade sombria. Ele havia feito um pacto com forças desconhecidas para obter poder e longevidade, sacrificando sua própria filha, mãe de João, para garantir a sua sobrevivência. Agora João estava envolvido no mesmo destino, e o relógio que ele possuía era a chave para completar o ciclo. João, aterrorizado, queria negar a conexão, mas sentiu o poder do relógio crescer dentro dele. As palavras do passageiro ecoavam em sua mente. "O ciclo não pode ser quebrado. Você foi escolhido." Foi quando uma nova mensagem apareceu em seu celular. "Se você quer respostas, volte ao lugar onde tudo começou." Ele sabia que a única opção era enfrentar o que estava acontecendo. Ele seguiu para a antiga casa dos avós, onde o jogo de destino continuaria. Ao chegar à casa dos avós, agora em ruínas, João sentiu uma presença sombria, algo que o observava nas sombras. O relógio queimava em seu bolso e ele seguiu o caminho que sua mente parecia ditar. O avô apareceu diante dele, não mais como o homem que ele lembrava, mas como uma sombra de arrependimento, falando de um legado escuro e do poder da entidade que o havia controlado. "Você foi escolhido, João. O poder que corre em suas veias é o mesmo que corre nas minhas. Complete o ciclo, ou seja consumido." Com essas palavras, o avô revelou que o pacto não só envolvia sua mãe, mas a própria essência de quem ele era.
O que seu avô havia iniciado agora dependia dele para ser completado ou destruído. Ao olhar para o espelho quebrado, João viu uma versão sombria de seu próprio rosto, refletindo o futuro sombrio que o aguardava. Ele sabia que não poderia ceder ao medo e ao desejo de poder, mas algo dentro dele dizia que ele já estava perdido nesse ciclo. João foi arrastado por uma força invisível para dentro do espelho, onde a entidade finalmente se revelou. Ela não era uma figura definida, mas uma sombra maleável, uma presença que dominava tudo o que tocava. Ela falou, tentando seduzi-lo com promessas de poder. Você me chamou, João. Agora você me pertence. O medo tomou conta de João, mas ele se lembrou do que seu avô lhe dissera. Rejeite a entidade e quebre o ciclo. João foi arrastado por uma força invisível para dentro do espelho, onde a entidade finalmente se revelou. Ela não era uma figura definida, mas uma sombra maleável, uma presença que dominava tudo o que tocava. Ela falou, tentando seduzi-lo com promessas de poder. Você me chamou, João. Agora você me pertence. O medo tomou conta de João, mas ele se lembrou do que seu avô lhe dissera. Rejeite a entidade e quebre o ciclo. Com coragem, João levantou o relógio e gritou: Eu não sou você, eu escolho quem eu sou. Ele rejeitou a entidade e, com isso, desintegrou sua presença de forma explosiva. A luz brilhou e a entidade começou a se desvanecer, deixando João em paz pela primeira vez desde que tudo começou. João estava novamente na sala, sozinho. O círculo de carvão havia desaparecido e o relógio em sua mão estava parado. A marca em seu pulso, símbolo do ciclo, havia sumido. Seu avô apareceu ao seu lado, agora com uma expressão de paz, como se finalmente pudesse descansar. Você fez a escolha certa, João, disse ele. Você quebrou o ciclo. Finalmente estamos livres. João olhou ao redor e percebeu que a casa estava em ruínas novamente, mas desta vez havia algo diferente. A escuridão que antes dominava estava agora dissipando. Ele sentia que o ciclo havia se quebrado. Não havia mais nada que o prendesse. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer. João sabia que sua jornada não terminaria ali, mas que agora ele tinha uma nova chance. O legado havia sido quebrado. Ele estava livre.